Amelia Earhart, a piloto feminina mais famosa da história e a primeira mulher a voar sozinha através do Atlântico. Mas quando ela tentou dar a volta ao mundo, ela desapareceu em 1937 sem destroços, sem corpo, sem respostas, apenas mais de 80 anos de rumores. Chamadas de socorro, ossos em uma ilha deserta, sinais de sonar que parecem aviões, e até teorias sobre prisões japonesas e missões de espionagem soviéticas. Ela se perdeu no mar, foi devorada por caranguejos ou capturada e silenciada por potências mundiais? Esta é a história de Amelia Earhart, e nós vamos chegar ao fundo do que aconteceu com ela naquele voo final. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo à história. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da história. Sou Mark Ganon e agradeço por estarem comigo nesta tenda. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes e polêmicas da história. Pra sempre, isso mesmo, coisas malucas que aconteceram, pessoas malucas que viveram essas histórias e a gente vai a fundo em tudo. Este é o meu lugar onde tento entender tudo o que já aconteceu e as coisas continuam acontecendo. Então já estou atrasado. Mas como sempre, não posso fazer este programa sozinho. Isso exige uma equipe robusta de homens gregos viciados, altos, bonitos e fortes, não é, Cristos? Viciados, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Trump pediu a liberação dos arquivos de Amelia Earhart e também queria que os de Tipitos fossem divulgados. Tipitos, Tibetos, Dick Cristos. Vamos lá, cara. É por isso que te peço pra não se meter, porque acabo te zoando com piadas de desnuts. Desculpa pelo desvio, pessoal. Vamos lá, tudo bem. Se você não sabe, Donald Trump acabou de pedir a liberação dos arquivos que todo mundo quer saber e são os da Amelia Earhart. Será que é ruim eu ter sido o único animado? Ele falou de liberar os arquivos e eu pensei, Epstein, mas era sobre a Amelia Earhart. Achei bem legal, adoro essa história, embora seja trágica. Um salve para a família dela, sinto muito pelo ocorrido, foi uma das primeiras coisas. Lembro de ver isso no Discovery Channel quando era criança e pensar, o que aconteceu? Triângulo das Bermudas? Aliens? Sempre ficava animado quando o assunto era Amelia Earhart. E ela é um dos mistérios não resolvidos mais famosos de todos os tempos. E se você não sabe, nós vamos passar por toda a história, vamos chegar ao fundo de todas as teorias diferentes, e o que provavelmente aconteceu com ela e com o avião dela. Então, quero dizer, ao longo dos anos, apesar de todas as buscas diferentes e de tudo o que eles poderiam ter feito, nunca foi encontrado nenhum vestígio da aeronave dela. Na verdade, eu acabei de ver um vídeo cerca de 1 hora atrás que diz que talvez tenham encontrado alguma coisa, então vamos ficar de olho nisso. Mas nenhum destroço, nenhum corpo, nada. Mas o que torna essa história tão cativante é que mais de 80 anos depois, ainda aparecem novas evidências. Ainda surgem coisas novas, e as pessoas pensam, deve ser isso. Por exemplo, acham ossos em ilha remota, ou sinais de socorro, chamadas de civis, imagens de sonar de supostos destroços e documentos militares desclassificados sugerem que a versão oficial pode não ser toda a verdade. Mesmo com todas essas evidências, por que ainda não descobrimos o que está acontecendo e por que o presidente quer liberar esses arquivos? Vamos falar sobre tudo isso, mas primeiro vamos conhecer a Amelia Maria Earhart. Ela nasceu em 24 de julho de 1897 em Atchison, Kansas. A infância dela foi bem incomum para a época. Os pais dela incentivavam ela e a irmã a explorar e correr riscos. Então ela saía para se aventurar. Subia em árvores, caçava ratos com uma espingarda, sabe? Coletava insetos, coisas típicas de moleca, sabe? Aliás, não sei se você sabia disso. Existe uma teoria de que a Amelia Earhart era lésbica, o que eu não sei. Quer dizer, conversando com meus amigos gays, todos dizem, é claro que ela era lésbica. Só estou dizendo, tem coisas aqui que você pensa. Sim, ela caçava ratos com espingarda e coletava insetos. Isso tem um código queer. Dizem que ela era assim, supostamente. Sem desrespeito, beleza, mas não há nada errado com isso. Ela é um ícone queer. Ela também atua em Uma Noite no Museu. Esse é um ótimo ponto. Quem interpreta ela? Procura depois de qualquer jeito. Amy Adams. Sim, eu sabia que você saberia. Te falei que esse cara é viciado em The Jinx. Ela fazia tudo isso, o que não era comum para garotas em 1900, porém a família de Amélia não se importava. Aos 10 anos ela viu seu primeiro avião em uma feira estadual em Iowa. Agora lembre-se, o avião tinha acabado de ser inventado. Ela acabou de ver isso pela primeira vez. Você pode pesquisar? Os irmãos Wright fizeram aquilo no início dos anos 1900. Ela está vendo um avião saindo da fábrica. Acho que é o primeiro vislumbre dela. E o interessante é que a reação dela no começo não foi o que você esperaria. Ela vê o avião e meio que fica tipo, tudo bem, tanto faz, de acordo com os relatos.
Ela achou que parecia um monte de arame enferrujado e madeira, e não deu muita atenção. Mal sabia ela que era exatamente aquilo que a tornaria famosa. Quando foi o 1903, cara? Ela nasceu em 1897, cara, tipo sério, ela tinha 10 anos. Ela vê os aviões com 3 anos de existência, e ela está completamente certa na avaliação dela. Ela pensa, isso aí é só madeira e arame, que é realmente o que é. Com a Primeira Guerra Mundial, Amélia trabalha como assistente de enfermagem em Toronto, cuidando de soldados feridos. Foi ali, vendo pilotos militares treinarem num campo de aviação próximo, que ela se interessou por aviação pela primeira vez. Após a guerra, ela se matriculou em pré-medicina na Universidade de Columbia, mas desistiu após um ano. E então, em 1920, seus pais a convenceram a visitá-los na Califórnia, e isso mudou tudo. Então, em 28 de dezembro de 1920, Amélia foi a um show aéreo em Long Beach com seu pai, e lá um piloto chamado Frank Hawks a levou para um voo de 10 minutos. Pense bem, é loucura. Naquela época você diria, ei, quer dar uma volta? Então ela simplesmente foi. Ela escreveu mais tarde, assim que saímos do chão, eu soube que eu mesmo tinha que voar. Agora tem um problema aqui, e o problema é que as aulas de voo custavam $1.000 na época. Isso equivale a uns $15.000 no dinheiro de hoje. Amélia trabalhou em diversos empregos, foi fotógrafa, caminhoneira, taquígrafa e economizou todo o dinheiro que ganhou. Ela cortou o cabelo curto para se parecer com as outras pilotos e comprou uma jaqueta de couro. Ela dormiu 3 noites com a jaqueta antes de usá-la na rua, para que parecesse usada e experiente. Após economizar o suficiente, em janeiro de 1921, ela iniciou aulas com Annetta Snook, uma das primeiras mulheres a gerir um negócio de aviação. 6 meses depois, Amélia comprou seu primeiro avião. Sim, ela comprou um avião, um biplano Kinner Aster amarelo brilhante que ela chamou de Canário. O que só mostra a importância da representatividade, não é? Presta atenção, você precisa de mulheres na aviação, certo? Porque sem Annetta Snook, você nunca teria Amélia Earhart de qualquer forma. Ela compra o Canário, iniciando seu caminho para a fama. Porque em outubro de 1922, ela voou com o Canário até 14.000 pés, estabelecendo um recorde feminino de altitude aos 25 anos de idade. Quero dizer, essa garota é uma fera. Então, pelos próximos anos, ela começa a ter dificuldades financeiras. Ela acabou tendo que vender o Canário para pagar as contas e depois começou a trabalhar em vários bicos. Enquanto ainda voava sempre que podia pagar para alugar um avião e conseguir, você sabe, tempo de cabine. Mas em abril de 1928, tudo mudou com um simples telefonema. George Putnam liga perguntando se ela quer ser a primeira mulher a voar pelo Atlântico. Mas havia um porém, ela não pilotaria o avião, ela seria apenas passageira. Os pilotos de verdade seriam Wilmer Stoltz e Lewis Gordon. Agora, apesar desse detalhe, Amélia concordou mesmo assim. Quero dizer, ela ama voar, então sabe, quem liga? Vamos lá, vamos tentar. E obviamente precisavam dos caras para fazer isso. É meio estranho, olhando para trás, pensar, cara, por que as mulheres não podiam voar? É uma cabine de piloto, não precisa carregar ninguém escada abaixo, é só um espelho. Por que as pessoas temem isso agora? Bem, agora eu sinto que temos um bom motivo. O quê? Quero dizer, elas têm TikTok e as unhas são longas. Mas antigamente eu sinto que as garotas eram mais como caras mesmo. Apesar de tudo isso, ela concorda. E em 17 de junho de 1928, eles decolam de Newfoundland em um Fokker F-7 chamado de Amizade. 20 horas e 40 minutos depois, eles aterrissam no país de Gales e Amélia Earhart vira celebridade mundial de um dia para o outro, mesmo sem pilotar o avião, o que não importa. Ela depois disse aos repórteres que fez tão pouco durante o voo que era basicamente bagagem, como um saco de batatas. Quero dizer, é chato que ela seja famosa por voar, mas parece que aquele voo nem foi dela. Mas isso a incomodava, ficou famosa por um voo que nem fez, então decidiu, vou atravessar o Atlântico sozinha, pilotando. 4 anos depois, em 1932, Amélia decolou de Newfoundland em um Lockheed Vega 5B monomotor, e o objetivo dela era voar até Paris, refazendo a famosa rota de Charles Lindbergh de 1927. Agora o voo foi um pesadelo desde o início. Primeiro, o altímetro falhou, que é o aparelho que basicamente indica a sua altitude, então ela não fazia ideia de quão alto ou quão baixo estava. Deixe-me deixar isso claro também, voar através do Atlântico naquela época era extremamente perigoso. Só para colocar em perspectiva, Charles Lindbergh fez aquele voo famoso em que ele vai da América do Norte até Paris. E isso foi em 1927. Agora, 5 anos depois, ela faz o mesmo sozinha. Só não quero que pareça que é como pegar um voo da Delta, pois é um mundo totalmente diferente. E o voo dela é um pesadelo.
Chamas saem de uma rachadura no motor e gelo se forma nas asas, deixando o avião muito pesado. Em um momento, ela entrou em parafuso e quase caiu no oceano. O plano dela de ir a Paris falhou e agora só pensava em chegar em terra firme. Após 14 horas e 56 minutos no ar, ela pousou de emergência em um pasto na Irlanda do Norte, onde um trabalhador rural se aproximou do avião. Amélia então perguntou: "Onde estou?" Quando ele disse a ela que ela estava na Irlanda, Amélia finalmente percebeu que tinha conseguido realizar o que se propôs a fazer. Ela se tornou a primeira mulher a voar sozinha através do Oceano Atlântico, e apenas a segunda pessoa a conseguir esse feito. Isso é incrível, as pessoas falam. A primeira mulher, mas ela foi só a segunda pessoa na história a fazer isso, muito corajoso. E sem contar que ela entrou em parafuso, foi tipo, isso é insano demais, cara, palmas pra ela. Tipo, de novo, esses aviões não são aviões de verdade. Primeiro, imagina ter que ficar acordado o voo todo até Paris, ainda por cima em um avião lento. Pode ser um voo de 6 a 8 horas, dependendo dos ventos. Isso aqui são 14 horas, 15 basicamente é uma barra pesada. E ela faz isso e aí quando chega em casa começa a chover prêmio. E ela recebeu a Cruz de Voo Distinto, a Cruz de Cavaleiro da Legião de Honra da França e uma medalha de ouro da Sociedade National Geographic. Ela se encontrou com presidentes, reis, deu palestras pelo país todo. E veja, George Putnam. Lembra daquele cara que ligou pra ela em 1928 e disse: "Ei, vamos lá, eu te levo pra voar até lá?" Ele se torna o marido dela em 1932, apenas um ano antes do voo. Só uma curiosidade interessante. Outro ponto interessante é porque alguns achavam que ela era lésbica. Amélia escreveu uma carta pra George antes de se casar, expressando que queria ter um relacionamento aberto. Na época já era uma loucura qualquer pessoa fazer isso, ainda mais uma mulher sugerir ao marido, o que muitos dizem ter um código queer, entende? Tipo, por que uma mulher que está feliz no casamento ou que gosta de homens não se interessaria pela monogamia? Então, ela queria fazer algo por fora ou era um alfa tentando conseguir de qualquer jeito? Literalmente, na carta ela fala sobre nossa vida juntos. Quero que saiba que não vou te prender a um código medieval de fidelidade, nem me considerar presa a você. Da mesma forma, basicamente, tipo, olha, toda essa coisa antiga de só você transar comigo e eu só transar com você, a gente não vai fazer isso, se pudermos ser honestos. Acho que as dificuldades que podem surgir podem ser melhor evitadas, caso você ou eu nos interessemos profundamente por outra pessoa gay. Ela diz várias coisas. Por favor, não interfira no trabalho ou diversão alheia, nem exponha nossas alegrias ou desentendimentos privados. Talvez eu precise de um lugar para ser eu mesmo às vezes, e não posso garantir que vou suportar sempre as limitações, mesmo de uma gaiola atraente. Quero dizer, meio ousada para uma garota. Eu, Locke, sou um grande fã da Amélia Hard, tipo, nesse ponto, né, eu acho que ela é incrível, tipo, ela é foda, ela é uma fera mesmo. Nos anos seguintes, ela continuou ultrapassando os limites, mas a triste realidade é que voar não era barato. E logo depois de conquistar todas essas realizações, ela se viu mais uma vez sem dinheiro. Então, para garantir que ela não simplesmente, você sabe, fracassasse, ela e o marido recorreram à moda. Em 1933, ela começa uma linha de roupas em sua suíte no Hotel Seymour, em Nova York. O espaço de trabalho dela incluía apenas uma máquina de costura e um manequim, e ela tinha só uma costureira para ajudá-la, mas ela deu vida à sua linha de moda. A linha de roupas tinha 25 peças entre vestidos, saias, calças e jaquetas. As peças tinham etiqueta assinada por ela em preto sobre um avião da esquerda para a direita. Como influenciadora original, dizia: "Temos produtos oficiais." Na época, a maioria das mulheres usava vestidos ou roupas que eram uma peça só, mas ela vendeu suas peças como separadas para as mulheres, o que permitiu que elas usassem diferentes partes de cima e de baixo. Para acomodar vários tipos diferentes de corpos, estilos, todas essas coisas, a linha não foi um grande sucesso, mas vendeu em lojas como a Macy's e reforçou a imagem dela como mulher moderna e independente. Em 1935, ela volta a voar após conseguir dinheiro e diz: "Sabe de uma coisa? Eu vou ser a primeira pessoa a voar sozinha do Havaí até a Califórnia, que é uma rota mais longa e perigosa do que o Atlântico." Não havia navios ou ilhas pelo caminho para servir como pontos de pouso de emergência. Eram 2.400 milhas de distância e ela navegou usando apenas uma bússola e as estrelas, e esse foi um voo de 18 horas. Depois, a Universidade Purdue a contratou como consultora em aeronáutica, com apoio do presidente Eduardo Elliott e do benfeitor Davi Ross. A universidade criou uma fundação de pesquisa e um fundo para aeronáutica, que foi usado para comprar um novo avião de pesquisa para Amélia.
Esse avião era um Lockheed Electra 10I, e a Amélia o chamava de laboratório voador, porque o avião era, você sabe, basicamente usado para pesquisa, não apenas para quebrar recordes. Mas a Amélia ainda tinha um objetivo, o mais ambicioso que já pensou. Ela queria voar ao redor do mundo pelo Equador, 29 mil milhas, a rota mais longa possível no planeta Terra. Vários pilotos já tinham voado ao redor do mundo antes, mas ninguém tinha tentado pelo Equador porque a distância é simplesmente grande demais. Amélia passou meses planejando a circunnavegação. Ela sabia que precisava de um navegador com ampla experiência em navegação celeste e rádio, então escolheu Fred Noonan, um ex-navegador da Pan Am que ajudou a mapear muitas das primeiras rotas do Pacífico. Noonan era amplamente considerado um dos melhores navegadores celestes de todo o mundo. Mas ele também tinha um certo histórico de, você sabe, beber um pouco demais às vezes, se é que me entende. Então não era o ideal para um navegador. Alguns caras são assim, vão para esse lado. Por isso havia preocupação. Mesmo assim, em 17 de março de 1937, decolaram de Oakland com Harry Manning e o consultor técnico Paul Mance. Mas durante uma decolagem enquanto estavam no Havaí, o avião deu um cavalo de pau na pista, que basicamente é quando uma das asas levanta e faz com que a outra bata no chão. E isso causou danos significativos à aeronave, que teve que ser enviada de volta para a Califórnia para ser consertada. Então, a tentativa dela teve que ser adiada. Após os reparos, a Amélia decidiu inverter a rota e voar de leste a oeste, mas os voos estavam prestes a se tornar muito mais perigosos. Os padrões climáticos mudaram e eles cruzariam o Pacífico na temporada de monções. E os outros membros da tripulação, Manning e Mance, haviam desistido, restando apenas Amélia e Fred Noonan. Em 1º de junho de 1937, Amélia e Fred decolaram de Miami rumo ao leste, enfrentando chuvas de monção, problemas mecânicos, disenteria e a imprensa em cada parada. E ela foi surpreendentemente longe, então ela sai de Miami, chega ao Caribe e à América do Sul, passa por Porto Rico, depois Venezuela, Brasil, de novo. Quando digo que ela cruza o Equador, é preciso parar em vários lugares porque os aviões são pequenos, mas ela consegue fazer tudo isso. Ela cruza o Atlântico, vai para a África, pousa no Senegal, vai para a Índia, atravessa o continente e depois atravessa a Península Arábica até Karachi. E então ela para em Calcutá, vai para Bangkok, Singapura, desce para a Indonésia e depois chega à Nova Guiné. A última grande parada, ela já tinha voado 35 mil quilômetros, agora só faltavam 11 mil quilômetros para terminar. Eles estavam perto, mas o final foi o mais difícil. Um voo de 4.113 quilômetros sobre oceanos abertos até a ilha Howland, um pequeno lugar no meio do Pacífico que media apenas 2,5 quilômetros de comprimento e 800 metros de largura. Agora, encontrar a ilha Howland exigiria navegação e comunicação por rádio perfeitas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos posicionou o navio Itasca perto da ilha para auxiliar com rádio, navegação e boletins meteorológicos. Eles enviaram o navio Ontário como ponto de verificação intermediário. Em 1º de julho, Amélia e Fred tiveram um último dia de descanso e preparação. O Electra foi submetido à última checagem de manutenção. O voo seria tão longo que eles precisaram levar combustível extra, o que também significava que precisavam reduzir o peso. Eles deixaram para trás os paraquedas, equipamentos de emergência e já haviam removido o rádio de longo alcance antes no voo para economizar peso. Levando-os à Nova Guiné, eles só tinham comunicação de curto e médio alcance. No dia seguinte, 2 de julho, Amélia e Fred decolaram da Nova Guiné às 10 da manhã. A previsão do tempo era razoável, apesar de relatos de nuvens dispersas e possível tempo nublado perto da ilha. O voo estava previsto para durar 18 horas. Agora, nas primeiras horas, tudo parecia bem. O Ontário, um dos navios, estava a cerca de 3 mil quilômetros da Nova Guiné, na metade do caminho até a ilha Howland. Deveria funcionar como um ponto de verificação e emitir alguns sinais de fumaça. Mas havia um problema. O Ontário não tinha equipamento de localização e o rádio estava fora da frequência. Então eles nunca chegaram a fazer contato com Amélia e Fred, o que significa que tiveram que enfrentar novamente um voo direto de 18 horas. É difícil exagerar o quanto isso é desafiador. Você não tem GPS moderno, só tem as estrelas, sua bússola e rádios de curto, sabe, até médio alcance, que não conseguem captar nada, exceto coisas basicamente bem próximas da água. O Itasca, outro navio, estava perto da costa da ilha Howland, pronto para guiá-los até lá. Os operadores de rádio do navio iniciaram transmissões, enviando boletins meteorológicos e sinais de navegação. Eles tinham dificuldade em receber transmissões claras do avião de Amélia por usarem frequências diferentes. Basicamente, as pessoas no navio não conseguiam ouvir Amélia e ela não conseguia ouvi-los. E às 2h45 da manhã,
O Itesaka recebeu sua primeira mensagem de Amélia. Nublado e encoberto, e nas horas seguintes, o Itesaka recebeu várias outras transmissões de Amélia. Mas elas eram esporádicas e cada vez mais preocupantes. Às 6h14 da manhã, Amélia enviou esta mensagem. Quer direção? 3.105 km por hora vou assobiar no microfone às 6h45 da manhã. Por favor, tirem nossa direção e informem. Em meia hora, vou fazer barulho no microfone a cerca de 100 milhas de distância e ela basicamente está pedindo para enviarem um sinal quando ela estiver perto, para saber para onde ir. Então, às 7h42 da manhã, ela envia uma de suas últimas transmissões. Devemos estar acima de vocês, mas não os vemos, o combustível está acabando e não temos contato pelo rádio. Voamos a 1000 pés. Uma hora depois, às 8h43, a última transmissão foi recebida. Estamos voando de norte a sul. Essa mensagem final foi o sinal mais forte que o Itesaka recebeu, indicando que o avião estava muito próximo, mas a voz de Amélia soava desesperada, e depois disso, nada. Os operadores de rádio do Itesaka seguiram transmitindo e ouvindo, mas não tiveram mais notícias do Electra após o desaparecimento de Amélia e Fred. A Marinha e a Guarda Costeira dos Estados Unidos começaram a maior busca aérea e marítima já feita. Até então, a busca cobria 250 mil milhas quadradas de oceano, e por 16 dias navios e aeronaves procuraram por toda parte. Mas eles não encontraram nada, nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, nenhum bote salva-vidas, nenhum corpo. E em 19 de julho de 1937, a busca oficial foi encerrada. Amelia Earhart e Fred Noonan foram declarados desaparecidos no mar. Mas essa não foi o fim da história. Nos dias e semanas após o desaparecimento, algo estranho aconteceu. Mais de 100 sinais de rádio foram captados por civis em todo o Pacífico que afirmavam ser do avião de Amélia entre 2 e 10 de julho. Moradores do Texas, a Califórnia e até da Austrália relataram captar chamados de socorro em rádios domésticos. Alguns eram obviamente trotes, mas outros eram tão convincentes que a Marinha dos Estados Unidos realmente os investigou. Uma era Beth Clank, garota de 15 anos de São Petersburgo, Flórida, que disse ter ouvido uma mulher dizer: "Aqui é Amelia Earhart, por favor, me ajude." Beth logo pegou o caderno e anotou as mensagens. O sinal sumia, voltava ou parava por vários minutos e às vezes ficava distorcido, mas Beth tentou registrar ao menos parte do que ela disse. Se ela não tinha certeza de uma palavra, apenas escrevia como soava para ela. E sabe, a voz disse que eles estavam em terra, que Fred estava ferido e que a água estava entrando. Quando o pai de Beth chegou do trabalho, ela animada o chamou para ouvir e disse ter ouvido as chamadas. Mais tarde, o pai de Beth avisou a guarda costeira local. Disseram a ele que o governo tinha navios na área e tudo estava sob controle. 3 pessoas diferentes na ilha de Nauru, que fica relativamente perto de Howland, relataram ter ouvido sinais que correspondiam à frequência do Electra. Os sinais chegavam durante a maré baixa, sugerindo que o avião poderia estar em algum recife, com o rádio funcionando apenas quando as águas não inundavam os sistemas elétricos. Apesar das possíveis evidências de que ela estava por aí, a posição oficial era de que tudo não passava de trotes ou identificações equivocadas. A explicação da Marinha era que o avião havia caído no mar, afundou rapidamente e, portanto, não poderia ter transmitido nenhum sinal depois disso. Vou comentar sobre Beth Clank, a jovem de 15 anos em São Petersburgo que ouviu isso na época. Poucos a levaram a sério por ela estar em São Petersburgo, Flórida, enquanto Amélia sumiu no Pacífico, mas alguns sugeriram isso. Pode haver algo chamado salto de frequências, em que as frequências de rádio saem da atmosfera e percorrem distâncias maiores, mas sem precisão. Alguns sugerem que isso é possível, mas é muito raro e improvável. Outras pessoas sugerem que, como muitos sabiam sobre esse voo infame, por coincidência estavam enviando sinais de rádio dizendo que eram Amelia Earhart. Pesquisadores recentes analisaram as anotações dela e notaram que algumas frequências eram tão específicas que dificilmente foram inventadas por uma adolescente. Ela parecia tentar criar uma farsa, o que faz muitos acreditarem que talvez não estivesse mentindo. De qualquer forma, não há conclusão definitiva para seu relato. Mas a conclusão oficial veio em 5 de janeiro de 1939. Após 18 meses desaparecida, Amelia Earhart foi oficialmente declarada morta. A conclusão oficial foi que o avião caiu no Pacífico. Ficaram sem combustível, afundaram, e essa teoria faz sentido, certo? Sobrevoavam um oceano enorme buscando uma ilha minúscula. Tinham pouco combustível, rádio com problemas, erros de navegação, clima adverso e falhas de comunicação que podiam tirá-los do curso. E sabe, eles estavam agora procurando por essa ilha, e eles teriam que descer no oceano, onde o pesado Lockheed Electra simplesmente afundaria até o fundo.
Mas essa explicação realmente deixa muitas perguntas sem resposta. Por que eles estavam recebendo sinais de rádio tão fortes no final, se estavam ficando sem combustível? Por que civis continuaram recebendo chamados de socorro por dias? E apesar de décadas de buscas e tecnologia avançada, nenhum destroço ou fragmento foi encontrado. Bem, é aqui que as teorias abundam. A explicação alternativa mais famosa e pesquisada é a teoria dos náufragos de Nikomamoro. Agora, a Ilha Gardner, agora chamada Nikomomoro, é um pequeno atol de coral desabitado a cerca de 350 milhas a sudeste da ilha Howland. A teoria sugere que Amélia e Fred, incapazes de encontrar Howland, seguiram para o sul e pousaram no recife plano de Nikomomoro durante a maré baixa. Agora, um grupo conhecido como TQR, o Grupo Internacional para a Recuperação de Aeronaves Históricas, liderou várias expedições para a ilha desde 1989 e eles realmente encontraram algumas evidências estranhas. Eles acharam fragmentos de alumínio compatíveis com o Electra, um pedaço de plexiglass igual ao das janelas e até um frasco de creme para sardas, semelhante ao que Amélia teria usado. Agora, em 1940, apenas 3 anos após o desaparecimento de Amélia, um oficial colonial britânico encontrou ossos humanos na ilha, mas os ossos foram examinados rapidamente e descartados como pertencentes a algum homem desconhecido. Em 1998, pesquisadores reanalisaram os ossos com técnicas forenses modernas e concluíram que eram mais compatíveis com uma mulher de descendência europeia, com altura e porte parecidos aos de Amélia. Mas também há um problema com essa descoberta. Se um corpo se decompõe até virar ossos, deveria haver uma pilha relativamente grande de ossos, mas quase não havia nenhum por perto. Por perto só havia caranguejos dos coqueiros, os maiores caranguejos terrestres do mundo, alguns com mais de 4 quilos. As garras deles são tão fortes que conseguem quebrar cocos, por isso o nome. Agora Nikomomoro tem uma grande população deles, e essa teoria sugere que, se Amélia ou Fred morreram em Nikomomoro como náufragos, os caranguejos teriam ido rapidamente e consumido. Todos os restos provavelmente arrastaram ossos para a selva próxima, para o mar, e basicamente, você sabe, levaram todos os restos que realmente teriam ficado lá. Agora isso poderia explicar por que os pesquisadores encontraram apenas restos parciais e por que nenhum esqueleto completo jamais foi descoberto. Então, nos anos 2000, pesquisadores do TXA realmente fizeram experimentos em Nikomoro colocando carcaças de porco na ilha. Em poucos dias, caranguejos dos coqueiros arrastaram ossos por grandes distâncias para suas tocas, indicando que o corpo de Amélia pode ter tido destino similar. Agora, existe outra teoria que é um pouco mais maluca, a teoria da captura japonesa. Isso sugere que Amélia e Fred caíram ou pousaram nas Ilhas Marshall, que eram controladas pelo Japão na época. A teoria afirma que eles foram capturados pelos militares japoneses, que suspeitavam que fossem espiões dos Estados Unidos, e que foram ou presos ou executados. Vários indícios apoiam essa teoria. Em 2017, surgiu uma fotografia que supostamente mostrava Amélia e Fred em um cais no atol de Jalute, perto das Ilhas Marshall. A foto mostra uma mulher de costas, com um físico parecido ao de Amélia, e um homem semelhante a Fred Noonan. Alguns afirmam que foram levados a Saipan e morreram em cativeiro. Especialistas que analisaram as fotos não conseguiram confirmar que eram realmente eles. Moradores das Ilhas Marshall relataram ter visto uma piloto mulher e um navegador homem capturados pelas forças japonesas. Agora, Josephine Akiyama era uma estudante de 12 anos em Saipan na época do desaparecimento de Earhart. Ela disse ter visto uma mulher branca de cabelo curto e um homem alto sendo escoltados por soldados japoneses, descrevendo a mulher como triste e deslocada. Especificamente porque ela estava usando calças, o que era muito estranho para mulheres, especialmente naquela região do Japão naquela época. Manuel Aldan relatou ter visto 2 estrangeiros, um homem e uma mulher, sob custódia de militares japoneses no fim dos anos 1930, e ele acreditava que eles foram levados para uma prisão em Garapan, uma cidade principal de Saipan. E não foram apenas civis que afirmaram tê-los visto depois que os americanos capturaram Saipan em 1944. Fuzileiros navais relataram que moradores locais falaram sobre uma piloto estrangeira e seu acompanhante presos ali antes da guerra. Mas uma das histórias mais famosas que chegaram até nós é a história de Robert Wallach. E aí, pessoal? Estou na estrada, adoraria ver vocês lá. Obviamente, se você não sabe, eu sou um comediante de stand-up, e stand-up comedy é a minha paixão. É o que eu amo fazer, e ver vocês indo aos shows realmente faz a minha vida valer a pena. Eu sempre fico após o show para conversar. Se quiser assistir e conversar comigo, vai significar muito para mim. Você pode me ver em todas essas datas e mais no meu site marcagnonlive.com. E eu vejo vocês na estrada agora. Roberto e sua equipe estavam em um prédio municipal japonês em Saipan.
e eles encontraram uma maleta nos escombros de um cofre que eles tinham arrombado. Dentro da maleta havia mapas, passaportes, permissões, relatórios, todo tipo de coisa conectando diretamente ao voo final de Amelia Earhart agora. Os colegas fuzileiros navais de Roberto disseram que ele deveria entregar aquilo a um oficial, já que parecia super importante, então ele levou para um oficial. E o oficial deu a ele um recibo pelo material e afirmou que seria devolvido caso não fosse importante. 9 meses após encontrar a maleta e seus arquivos, ele foi enviado ao canal de Guadalcanal para se preparar para Okinawa. Logo após o início da batalha, ele foi baleado na perna e suas roupas ensanguentadas, junto com o cinto com seus pertences e o recibo do oficial da marinha, foram cortados antes de ser levado a um navio hospital fora da costa, deixando o recibo e a única prova do caso de Amelia Earhart na ilha. Claro, não há prova definitiva da existência dessa maleta além disso. Pode ser só uma dessas histórias malucas de guerra, mas se for verdade, por que nunca divulgaram o conteúdo da maleta? O maior problema dessa teoria é a ausência de registros japoneses. Após a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores analisaram documentos militares japoneses capturados, mas não encontraram menção à captura de Amelia Earhart. Esses registros podem ter sido destruídos ou classificados, mas sem documentação, essa teoria segue apenas especulativa. Uma teoria menos conhecida é a da espiã soviética. Essa teoria diz que a volta ao mundo de Amelia foi, na verdade, uma missão secreta para o governo dos Estados Unidos. Algumas versões dizem que Franklin Roosevelt e a inteligência dos Estados Unidos pediram a Amelia para coletar informações sobre bases militares japonesas no Pacífico. Sob o pretexto de quebrar recordes, outra variação praticamente inverte a história, afirmando que ela trabalhava secretamente para os soviéticos, voluntariamente ou após ser capturada, e que seu Electra foi usado para a coleta de informações. Apoiadores agora apontam detalhes suspeitos. O Lockheed Electra tinha modificações de longo alcance incomuns que iam além do que uma aeronave civil normal precisaria, o que faria sentido para algum tipo de trabalho de reconhecimento. Mais importante, o presidente Roosevelt autorizou pessoalmente uma busca massiva e cara por ela. Isso custou cerca de 4 milhões de dólares, uma quantia enorme em 1937. Ela, na verdade, se tornou amiga próxima de Eleanor Roosevelt antes de seu voo em abril de 1933. Depois de um jantar na Casa Branca, Amelia e Eleanor decidiram espontaneamente fazer um voo noturno sobre Washington, D.C., ainda usando seus vestidos de gala. Elas decolaram de um aeroporto próximo e fizeram um passeio por diversão. Eleanor disse que foi uma das experiências mais emocionantes da sua vida. Amelia era presença frequente na Casa Branca, e o presidente Franklin Delano Roosevelt apoiava pessoalmente sua carreira e projetos de aviação. Esse relacionamento só reforçaria ainda mais essa teoria. O momento agora também é interessante, não é? Em 1937, as tensões com o Japão estavam aumentando, o Pacífico estava se tornando um ponto crítico para atividades militares, e os Estados Unidos tinham informações limitadas sobre as instalações militares japonesas naquela região. Porém, a rota de voo de Amelia passaria por áreas onde o Japão reforçava secretamente suas forças militares, violando tratados internacionais da época. Então, seus erros de navegação poderiam ter sido desvios intencionais para fotografar ou simplesmente observar pessoalmente essas instalações militares. Assim como a teoria da captura pelos japoneses, não há evidências concretas. Nenhum documento desclassificado prova que Amelia era espiã, nem há registros soviéticos sobre ela. A teoria do acidente e afundamento permanece como explicação oficial, e conta com o apoio de muitos especialistas em aviação. Ela basicamente confirma o que já afirmamos. Fred e ela ficam sem combustível, fazem um pouso forçado perto da ilha Howland e o avião afunda no abismo. Agora a área ao redor da ilha Howland é extremamente profunda, chegando a cerca de 4.800 metros em alguns pontos. Essa aeronave, a Electra, é muito pesada e afundaria como uma pedra. Pode estar no fundo do oceano, provavelmente coberta pelo leito oceânico. Expedições recentes usaram sonar para escanear o fundo do oceano perto da ilha Howland, mas, novamente, nada conclusivo jamais foi encontrado até 2017, quando novas descobertas foram feitas. Pesquisadores do TCA revisaram os registros de rádio originais e notaram que vários relatos tinham detalhes técnicos sobre frequências, cronogramas e padrões de voz. Isso seria quase impossível para pessoas aleatórias falsificarem. Alguns até combinavam com os hábitos de fala conhecidos de Earhart. Quando cruzados, esses sinais parecem formar um padrão consistente que se alinha com as marés e o clima na região de Nikomamoro. Isso indica que algumas transmissões podem ter sido pedidos de socorro reais, mas ninguém sabe ao certo.
Então, em 2018, o Discovery Channel financiou uma expedição liderada por Roberto Ballard, o oceanógrafo que encontrou o Titanic, para explorar as águas ao redor de Nicomamoru. Usando robôs subaquáticos avançados e equipamentos de sonar, eles vasculharam 1.200 milhas quadradas do fundo do oceano, mas não encontraram nenhum destroço do Electra. Em 2019, outra expedição com cães treinados para encontrar restos humanos explorou Nicomamoru. E os cães alertaram no local onde os ossos haviam sido encontrados em 1940, sugerindo que restos humanos ainda podem estar enterrados lá. Eles coletaram amostras de solo para testes de DNA, mas nenhum resultado conclusivo jamais foi obtido. Então, em 2024, após 5 anos de becos sem saída e nenhuma nova pista, a Deep Sea Vision, uma empresa de robótica marinha, anunciou que encontrou o que parecia ser um objeto em formato de aeronave, aproximadamente do tamanho e formato do Electra no sonar, a uma profundidade de 16 mil pés no Oceano Pacífico, a cerca de 100 milhas da ilha Howland. No entanto, em meados de 2025, uma inspeção detalhada revelou que o objeto era apenas uma formação rochosa natural recorrente e não destroços de uma aeronave, encerrando meses de especulação. Apesar do contratempo, a busca continuou, e no 88º aniversário do desaparecimento de Amelia Earhart, a Universidade Purdue e o Instituto de Legado Arqueológico anunciaram a expedição Objeto Terra para Nicomamoru, uma nova expedição programada para novembro de 2025. Isso é daqui a apenas um mês. Essa expedição pretende identificar uma anomalia que foi detectada na lagoa da ilha, tanto em imagens de satélite quanto em imagens aéreas de arquivo que datam de 1938, com alguns pesquisadores acreditando que isso pode ser um pedaço do avião de Amelia Earhart. Essa missão vai combinar fotografia subaquática e dragagem de sedimentos para determinar se esse objeto toreia é realmente destroço de aeronave ou apenas outra formação natural. Você pode ver a imagem aqui na tela. O desafio dessas descobertas é que confirmá-las exige expedições marítimas profundas caras, e mesmo com tecnologia moderna, o fundo do oceano é muito difícil de explorar. De tempos em tempos, surgem novas evidências, mas até agora nada foi definitivamente comprovado. E isso nos traz até o momento atual, onde tudo pode mudar. Trump ordenou a desclassificação e divulgação de todos os registros do governo dos Estados Unidos sobre o desaparecimento de Amelia Earhart, sua última viagem e outros dados ligados ao caso. O anúncio ocorreu após pedidos de parlamentares das ilhas do Pacífico, cujos distritos incluem Saipan, onde testemunhas disseram que japoneses mantiveram Amelia e Fred como prisioneiros. O desaparecimento de Amelia Earhart acabou ficando mais famoso que suas grandes conquistas, o que é uma pena, pois suas realizações em vida foram realmente notáveis, não acha? Ela escreveu livros sobre seus voos e deu centenas de palestras, e usou sua fama para defender a aviação em geral, mas também para as mulheres na aviação. As pessoas seguem obcecadas pela história, pois não há conclusão nem respostas reais sobre o que ocorreu. Provavelmente ela caiu no oceano e afundou para sempre, mas onde está o avião? Como é que não conseguimos encontrar nem mesmo um pequeno fragmento do que isso realmente poderia ser? Mas enfim, essa é a história de Amelia Earhart, bem fascinante. Cristos, o que você acha? O que passa pela sua cabeça? Se você tivesse que chutar, jogue os dados. O que você acha que aconteceu? Definitivamente ela era lésbica. Com certeza, né? Sem dúvida. Ela saiu com Eleanor Roosevelt, que é notoriamente uma hélice, é que você entende. Ah, é mesmo? Você já ouviu a vovó em Penetras Bons de Bico? Sim. Uau, o que acha que faziam naquela cabine? Só estou dizendo que não sei. Acho a teoria do Japão fascinante, com vários relatos e uma foto interessante. Todos dizem, sim, vi essas duas pessoas. Uma piloto mulher de calças naquela época é algo estranho naquela região. Tipo, de novo, eu não sei, eu realmente não sei. É possível que tenham visto ela sobrevoando, rastrearam e ela fez novo pouso forçado. Dizem que transmissões civis na região coincidiram com as marés subindo. Quando a maré subia, o avião ficava submerso e ela perdia o contato. Quando baixava, recebiam outra transmissão. Subia de novo, perdiam o contato. Eles ouvem isso. Os japoneses chegam e dizem: "Ei, o que você está fazendo aqui? Você está preso, bang, levam ela." E isso tudo bem na beira da Segunda Guerra Mundial estourar. E aí eles dizem: "Ei, vocês estão espionando a gente, parem com isso." Ela tem ligação com o presidente, ela tem ligação íntima com a esposa do presidente. No sentido bíblico, eu não sei. Quero dizer, essa ideia de, vamos te mandar pelo mundo e ver se dá certo. Realmente parece uma missão da CIA, parece que o governo está tentando coletar segredos. Mas a gente se vingou, a gente conseguimos nossa vingança. Fico pensando se eles viram Amelia Earhart. Eles dizem, Pearl Harbor, será que veio daí a inspiração?
Eles ficam tipo, cara, pouso forçado, um gênio dos aviões, sabe? Aquelas eram pilotos mulheres para os japoneses, curiosidade. Eu não sei se isso é verdade. Eu inventei isso, mas é uma daquelas coisas. Eu fico tipo, é possível, não sei. Acho isso muito interessante, obviamente. O mais óbvio é que ficaram sem combustível, caíram e afundaram. Acabou. Ela tentou nadar um pouco, foi isso. É possível, eu entendo, mas ainda tem uma parte de mim que pensa, cara, talvez os japoneses tenham pegado ela. A questão dos restos humanos em Nikomomoro. Eu penso, talvez ela tenha morrido como náufraga, mas eu meio que duvido, não sei porquê. Eu fico assim, sinto que... não sei. Eu gosto mais da teoria do Japão. Eu gosto muito da teoria do Japão. A ilha Nikomomoro é tipo... talvez... De novo. Eu só penso, se você pousar lá, você fica preso. Tipo, você estava completamente ferrado. Estamos muito longe disso. Mas devem ter procurado naquela ilha nas buscas, né? Foi uma expedição grande. E a ilha nem é tão longe. Eles provavelmente teriam procurado em todos os atóis ou recifes visíveis na água. Por isso, fico meio em dúvida sobre isso. Eu não sei. Olha, é tão divertido porque todas as teorias são assim, você fica tipo, elas são meio que igualmente possíveis, tirando a de afundar, e você sabe, a teoria de cair e afundar que é a mais provável. Caranguejos da neve, caranguejos dos coqueiros. Ah, caranguejos da neve. O que foi, fome? Já está tarde. E aí, o que acham? Ouviram todas as evidências? Talvez você saiba mais sobre isso do que eu. Talvez tenha lido um livro sobre o assunto ou algo assim. O que você acha? Deixe um comentário. Se houver alguma teoria que eu deixei passar, eu adoraria saber qual é a sua teoria. E é isso, me diga o que você pensa. Eu vou ler todos porque por algum motivo isso realmente me empolga. Eu estou realmente muito curioso. Me avise se tem algo que eu deixei passar ou se eu errei alguma coisa, por favor, coloque aí nos comentários. Me ajude a preencher as lacunas. Se gostou deste episódio, confira o acampamento Gagnon, onde faço entrevistas, e o acampamento da religião. Você também pode me ver na estrada no Mark Gagnon ao vivo. Eu vou passar por várias cidades, e se você tiver uma teoria muito boa, é só me contar pessoalmente. Vai lá no show, me fala na hora. O comentário mais curtido neste e nos próximos vídeos ganhará de graça. Março. Você vai ganhar produtos do site, do acampamento de história, acampamento RD, todas essas coisas legais. Confira a descrição. Muito obrigado por se juntarem a mais um episódio do acampamento de história. Vejo vocês no futuro para falar sobre o passado. Até a próxima.